Boa tarde. Hoje temos o prazer de receber o juiz Guilherme Guimarães Feliciano. Ele é presidente da ANAMATRA. O juiz Guilherme, ele é juiz titular da Primeira Vara do Trabalho de Tatuapé e é professor associado do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. É doutor em Direito Penal pela USP e em Direito Processual. Em Processual Civil, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ele é livre docente em Direito do Trabalho pela USP. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui e falar consigo e, enfim, com todos os nossos espectadores. O que é a ANAMATRA? A ANAMATRA é a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Sim. É uma associação civil que reúne praticamente 90% de todos os juízes do trabalho do país. Nós temos hoje cerca de 4.000 associados, juízes do trabalho distribuídos por todos os estados do país e pelas 24 regiões do trabalho. E essa associação, ela trabalha, não é que ela trabalha, mas ela foi feita com esses juízes em defesa de alguma causa do juiz ou do direito do trabalho? Qual é a finalidade? As duas coisas. Sim. A ANAMATRA completará semana que vem 42 anos de existência. Ela nasce, enfim, em plena ditadura. Como resistência? Com a bandeira da democracia. Sim, e lá diante das eleições diretas, ela participou de todos esses grandes movimentos de cidadania. Não é? As eleições diretas, a Constituinte, depois a reforma do Judiciário, a própria criação do Conselho Nacional de Justiça. De tudo isso nós participamos sempre de um modo muito efetivo, muito pungente. E pelo nosso estatuto, a ANAMATRA tem tanto por missão institucional a de defender os interesses da magistratura e defender individualmente aquele magistrado que se veja perseguido pelas suas decisões ou que se veja ameaçado na sua independência, que é um valor constitucional para o cidadão, como também a ANAMATRA, pelo artigo 5º do seu estatuto, tem um compromisso como associação com os direitos sociais, com a moralidade administrativa, com os direitos humanos e, de maneira geral, com a própria independência da magistratura. Então, a ANAMATRA tanto tem, por assim dizer, as suas pautas corporativas, como também tem uma larga visão de defesa da cidadania. O senhor usou a expressão de que defesa dos direitos dos juízes que se veem ameaçados, mas um juiz do trabalho, ele pode ser ameaçado ou ele é ameaçado? Sim. Na verdade, isto foi declarado recentemente pela própria ministra Carmen Lúcia. Na última sessão do Conselho Nacional de Justiça que ela presidiu, portanto, há 3 semanas, antes da assunção do ministro Toffoli, ela repetiu o que ela já vinha dizendo desde o segundo semestre do ano passado. Hoje, por incrível que pareça, dentre os juízes mais ameaçados, com maior incidência de ameaças ou incidentes, estão os juízes de família e os juízes do trabalho. É algo curioso. Nós imaginaríamos, a nossa primeira pulsão seria imaginar que os juízes criminais são aqueles que mais enfrentam dificuldades nesse aspecto. E, de fato, talvez os casos mais graves, digamos assim, ou mais famosos, ou mais conhecidos, envolvam, até por questão de imbricar a atuação do crime organizado, etc., esses casos envolvam juízes criminais. No entanto, tem sido cada vez mais comum, até pela característica da nossa sociedade nos últimos tempos, não é? É uma sociedade muito tensionada, muito dividida, com um discurso muito maniqueísta, ou você, enfim, é vermelho ou você é azul. Ficando cada vez mais maniqueísta. Exatamente. Nós estamos radicalizando o processo. E aí, no nosso meio, em que exatamente a função do juiz do trabalho é decidir com equidade, à luz do direito e da Constituição, das leis e da Constituição, as tensões entre capital e trabalho, muitas vezes essa tensão mais pungente, mais presente por conta de uma sociedade dividida, ela acaba se manifestando
não raramente como uma reação contra a decisão do magistrado, que muitas vezes atende ou não atende aquele interesse. Essa tensão entre capital e trabalho, teria diminuído um pouco com a nova reforma trabalhista? Pelo contrário, a nossa percepção na ANAMATRA é que se nós tínhamos, digamos, alguma insegurança, alguma incerteza jurídica antes da reforma, até porque a legislação trabalhista fundamental, a consolidação das leis do trabalho, o seu texto básico é de 1943. É claro que de lá para cá, especialmente ali a partir dos anos 60, ela foi intensamente reformada, não é? Mas ainda assim, grandes temas do mundo do trabalho não tinham tratamento na lei e, na verdade, segue não tendo. Não é? Questões como, por exemplo, testes genéticos admissionais, que já são comuns em companhias aéreas, como, por exemplo, monitoramento audiovisual dos trabalhadores, qual a possibilidade disso e qual é o limite estabelecido pela intimidade, pela privacidade do indivíduo. Né? Questões como pré-contrato de trabalho, tão comum no futebol profissional. Né? Então é um contrato em que o indivíduo assume o compromisso de lá adiante ser contratado por um clube. Né? As questões dos próprios trabalhadores por aplicativos, Uber, etc. Todas essas questões... O home office, talvez. Home office, que é o teletrabalho. Todas essas questões estavam à margem da legislação. Havia, de fato, inclusive na nossa perspectiva, a necessidade de uma modernização dessa legislação. Isso não está na legislação, né? Não. Veja, a reforma trabalhista, que foi o PL 6787, vem a lume com esse discurso, vamos modernizar, e à altura... o deputado Rogério Marinho, que foi o relator, nos chamou a ANAMATRA, eu já era o presidente, fui dizer a ele que na nossa percepção havia realmente caminho para modernizar a legislação trabalhista, olhando para estes novos nichos de realidade. Mas o fato é que a reforma trabalhista não fez nada disso. Quer dizer, tratou do home office, tratou do teletrabalho, basicamente para dizer o óbvio, ou seja, dar um conceito, para dizer que o teletrabalhador não tem direito a horas extras em caso algum, o que me parece está ao arrepio da Constituição. Se ele puder ser controlado, se ele puder ter o seu controle de horário aferido de alguma maneira, mesmo em casa, ele pode ter o direito a horas extras, né? E para determinar que o contrato vai definir a responsabilidade por manutenção de equipamentos, etc. Ou seja, essa regulamentação poderia ter ido muito além e não foi. E todas essas outras realidades que eu mencionei não foram tocadas. Agora, qual foi o esforço da reforma? Considerar, inclusive, algumas jurisprudências já consolidadas do Tribunal Superior do Trabalho e dispor de modo reverso. Então, no final das contas, isso não trouxe segurança jurídica, isso não trouxe uma calmaria maior nas relações entre capital e trabalho. Trouxe, pelo contrário, mais tensão. Esta é a nossa visão. Trouxe mais insegurança, porque agora é uma nova realidade e o juiz do trabalho terá de interpretá-la. Não por acaso, nós tivemos 25 ações diretas de inconstitucionalidade em torno da mesma lei. Deve ser um recorde, né? Que aos poucos o Supremo Tribunal está julgando. Nesse aspecto, como é que ficou um aspecto recente que está sendo discutido tanto, que é a questão da possibilidade de terceirização dos serviços, dos trabalhos, terceirização em serviços públicos? Como é que isso está sendo enfocado pela Lei do Trabalho? Pois é, essa é uma questão muito interessante. O governo Michel Temer já havia promovido uma alteração, na verdade não na CLT, mas na Lei 6.019 de 74, que é a Lei do Trabalho Temporário, para, por meio da Lei 13.429, isso foi em junho do ano passado, se eu não me engano, abrir a possibilidade de uma terceirização para além das atividades meio. Porque o que a jurisprudência do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, havia construído pela famosa súmula 331, é que, por meio do trabalho temporário, seria possível terceirizar a atividade fim, a atividade principal da empresa, aquela atividade que compõe o objeto social da empresa. Então, no trabalho temporário seria possível, mas o trabalho temporário tem os seus requisitos legais, né? Substituição de pessoal regular, por exemplo, em férias coletivas, né? Ou então um excesso, um acréscimo extraordinário de trabalho, por exemplo, lojas de shopping center em época de festas. Aí você pode. Afora isso, só seria possível terceirizar a atividade meio, atividade que não fosse da essência do negócio. Então, por exemplo, uma metalúrgica... Limpeza. Isso, poderia
contratar trabalhadores da limpeza, da vigilância patrimonial, mas não poderia contratar uma empresa para lhe dar um operário para colocar na linha de produção. Esse era o entendimento do TST, que a nosso ver era correto, não é? Na medida em que um dos compromissos internacionais do Brasil é evitar a mercancia da força de trabalho. Não é? O trabalho não pode ser mercadoria. E impedir a terceirização de atividade fim era uma maneira de impedir que uma empresa fosse ao mercado simplesmente dizer, olha, estou oferecendo tantas horas de trabalho nesta profissão a tantos reais. Porque daí você indiretamente está mercadejando a pessoa, né? Bom, mas o fato é que esta questão sempre foi muito controvertida e chegou ao Supremo. Chegou ao Supremo, inclusive antes das alterações legislativas, por uma discussão, entre outras, que se inicia em Minas Gerais, em uma empresa de papel e celulose, que teve de responder por uma ação civil pública e levou ao Supremo essa discussão, dizendo, olha, a Constituição garante a livre iniciativa e não há nenhuma lei proibindo que eu terceirize qualquer atividade, inclusive o que vocês chamam de atividade fim. Bom, enquanto isto tramitava, vem a Lei 13.429 e abre esta possibilidade pela primeira vez. O Procurador-Geral da República, que à época era o Dr. Rodrigo Janot, apresenta uma ação direta de inconstitucionalidade dizendo não é possível. Mas a lei não era tão clara. Então, o que o Dr. Rodrigo Janot fazia, na verdade, era em larga medida pedir aquilo que nós chamamos de interpretação conforme a Constituição. Sim. Ou seja, ele pedia que o Supremo declarasse que todos os juízes do país, ao interpretar aquela Lei 13.429, interpretasse de modo a não admitir a terceirização de atividade fim. Sim. Mas aí vem a lei da reforma trabalhista, 13.467. Sim. E aí altera de novo a lei do trabalho temporário, agora para dizer textualmente que é possível terceirizar qualquer atividade da empresa, inclusive a atividade principal. Aí já não havia dúvida de interpretação. Isso afeta também a governos, a prefeituras, ou seja, o Estado em si também? Sim, pelo que está na lei, não há essa limitação. Tanto é que uma das razões de inconstitucionalidade apontadas pela Procuradoria-Geral da República foi esta: a possibilidade de burla à garantia constitucional do concurso público. Ou seja, aquela determinada estatal, ao invés de contratar diretamente por concurso público, como deve, porque integra a administração indireta, é o artigo 37, inciso 2º da Constituição, abre uma licitação para contratar uma empresa terceirizada que lhe preste serviços, inclusive as atividades principais. Não é? Então, a atividade de petroleiros nas estações de petróleo em alto mar poderia ser agora, em tese, um trabalhador terceirizado. Atividade de bancário em um banco estatal de caixa poderia ser agora uma atividade de um terceirizado. O que tem ocorrido, que a gente tem observado principalmente aqui na região de Sorocaba, é que existe uma limitação do governo, no caso aqui municipal, de contratação do seu pessoal por uma questão orçamentária. Está dentro do limite máximo de contratação. E existe uma demanda para atendimento à população. Então, ele terceiriza e essa terceirização permite que ele contrate inúmeras mais pessoas e tal, até mesmo aumentando o mercado de trabalho. Isso é um fato. Mas veja, há alguns aspectos ligados a isso. Primeiro, é uma maneira de resolver uma dificuldade orçamentária. Ok. E gerando empregos. O caso contrário, não seriam contratados. Veja, deveriam ser... Não estou na defesa do emprego, absolutamente, entendi. Tá bom? Mas eu entendi perfeitamente, mas qual é a questão? Primeiro, se você não contrata por concurso, e agora estamos falando de atividade fim, porque antes não era possível. Sim. Agora, em tese, aliás, isso já vinha acontecendo, o Estado de São Paulo começou a fazer isso com as OS, as organizações sociais. Exatamente. Há escolas no Estado de São Paulo que já não têm professores nem diretores que sejam servidores públicos, são todos de OS. É o caso aqui do nosso hospital novo, o hospital regional, que vai ser administrado por um OS, e o antigo também talvez seja por isso. Pois é, surgem algumas discussões do ponto de vista do serviço público. Primeiro, enfim, a qualidade dessas pessoas. Sim. Segundo, a transparência e a impessoalidade administrativa nessa contratação. Agora, você me dizia, se não fosse assim, não haveria contratação. Na verdade, a terceirização aparece aqui para resolver um problema orçamentário. Sim. O ideal seria, na verdade, atacar diretamente o impedimento orçamentário para que esse pessoal pudesse ser contratado diretamente pela administração. Bem ou mal, a administração está fazendo gasto. Ela só está nominalmente fazendo um outro tipo de gasto que não impacta diretamente em custo de pessoal.
Mas ela está fazendo esse gasto. Quer dizer, não, ela está fazendo esse gasto, mas dentro da legislação é o que é possível. E aqui não se trata de uma defesa disso ou daquilo, apenas o que a gente tem acompanhado, né? A gente percebe que, bom, se ficar parado, a população, de um modo geral, pode sair prejudicada, porque não tem um atendimento necessário. Então, qual é a saída? É contratar, terceirizar algumas... E isso parece que é uma tendência, não só em Sorocaba, será uma tendência no estado de São Paulo e algumas outras coisas mais. Eu diria a você que é uma tendência universal. O problema, só me permita dizer isso, não. É o foco disso no Brasil. Se você pensa em terceirização, na perspectiva de um know-how da empresa que presta serviços, que é, em grande medida, o modelo europeu, isto é bom. Então, por exemplo, uma metalúrgica, como eu dizia, não tem por que ter expertise em segurança patrimonial. Sim. Nem faz sentido que ela gaste dinheiro com isso. Então, ela vai contratar trabalhadores de uma empresa que investiu nisso. E nem é o interesse dela. Nem é interesse dela, não é o seu objeto. Exatamente. Perfeitamente. Agora, outra coisa é você simplesmente se valer da terceirização para baratear a mão de obra. E o fato é que no Brasil isso passou a ser cada vez mais a razão de ser da terceirização. Eu posso ter, e agora com a possibilidade que o Supremo terminou por reconhecer de terceirização de atividade fim, isso se torna um risco. Bom, eu posso contratar diretamente o meu operador de caixa, mas eu posso contratá-lo terceirizado. Aí eu faço as contas e chego à conclusão que se eu contratar o terceirizado sai mais barato. Aí, é óbvio, gestão eficiente, vou contratar a mão de obra mais barata. O problema é que, e veja, essa é uma perspectiva da economia liberal. Sim, sim. Não há almoço grátis, sim, não é? Que é uma frase conhecida do Friedman. Então, se efetivamente eu contrato uma mão de obra por um terceiro e o valor que eu pago a essa mão de obra é menor, veja, geralmente, em qualquer relação comercial, se eu coloco um intermediário, o produto final sai mais caro, porque são dois empresários, os dois querem ter lucro. Então, quem produz e quem comercializa, os dois terão lucros. Por isso é que é mais caro eu comprar no varejista do que eu comprar diretamente na fábrica. A terceirização é o único modelo comercial em que isso não acontece. Eu coloco uma terceira empresa e a mão de obra fica mais barata. Quando o modelo é esse, isso acontece geralmente por quê? Porque em algum ponto está havendo achatamento de direitos sociais de quem é contratado na ponta. E isso é ruim. Este modelo é ruim. E existe um outro fator que é considerado em muitos casos, sobre a qualidade do atendimento final ao público. Porque muitas vezes em sistemas que são muito corporativos, existe a defesa simplesmente da classe, não se consegue cobrar a performance, o desempenho em favor do público. E que através da terceirização isso seria possível, uma vez que existem outros controles para isso. Tenho dúvidas. Bom, o tempo dirá, não é? Mas veja, geralmente o que você identifica é que a possibilidade de exercício do poder disciplinar tanto pode acontecer dentro da administração como fora dela. Isso é verdade. Se ela não é bem exercida no âmbito da administração, isso é que tem que ser objeto de discussão. Ou seja, a estabilidade do servidor leva a uma impunidade de que deriva um atendimento inadequado ao cidadão. Bom, isso é que tem que ser atacado. Porque a mesma crítica aparece, como eu lhe dizia, exatamente em relação à qualidade do serviço que vai ser prestado. Porque, veja, para que o nosso espectador aí pense um pouco, reflita sobre isso. Até hoje não era possível, por exemplo, como eu lhe dizia, pela jurisprudência do TST, terceirizar a atividade fim. Sim. Agora o Supremo textualmente disse que ambas as leis, na verdade disse da súmula 331. Isso é bem recente. É bem recente, isso tem 2 semanas. Na verdade, ele decidiu aquele caso da empresa de celulose de Minas Gerais. Sim. Ele ainda não decidiu aquela ação direta de inconstitucionalidade do Procurador-Geral da República. Sim. Mas como a matéria é a mesma, basicamente já se pode antecipar que as razões de decidir serão as mesmas e muito possivelmente o Supremo vai dizer que aquelas alterações são constitucionais. Muito provavelmente, porque é exatamente a mesma situação. O Supremo disse que quando não havia lei autorizando, não poderia haver proibição. Se agora há lei autorizando, é muito difícil que o Supremo diga coisa diferente. Bom, mas a grande questão é, agora isso é possível. Então, muito bem, até então, se eu fosse voar, por exemplo, com uma companhia X, eu teria a segurança de que o piloto que está lá na cabine,
ele foi formado, contratado pela companhia X. A partir dessa nova realidade, eu não tenho essa segurança. Se eu posso ter terceirização de atividade fim, nada impede que aquela companhia X contrate uma empresa de prestação de serviços especializada em condução de aeronaves. Por que isso não pode acontecer? Pode, livre iniciativa. E aí eu, consumidor, inclusive, não terei a menor certeza de qual é a origem, a formação daquele piloto. Isto é bom? Isto aumenta a empregabilidade? Veja, o ideal, o que aumenta a empregabilidade, pelo menos ao nosso ver, Sim. é a expansão da economia. Sim. E aí eu terei mais postos de trabalho, inclusive indiretos. Postos indiretos geralmente são utilizados como estratégia para barateamento. Tão cedo não vai acontecer entre nós. A gente sabe que o futuro próximo para a gente não é dos mais bonitos. Né? A previsão para o ano que vem, em termos de economia, não é das melhores. das mais Nós estamos abundantes. chegando ao final do nosso horário. O senhor tem um compromisso agora na Faculdade de Direito de Sorocaba. Exatamente. Eu então gostaria que o senhor explicasse o que o senhor vai fazer, despedindo-se também, e aqui o nosso agradecimento. Eu também agradeço, foi um prazer tratar de temas tão relevantes. Sim. E em próximas ocasiões, se quiserem, Ótimo. cá estaremos. Sim. Agora estaremos exatamente com colegas de outras magistraturas, juízes federais, juízes estaduais, em um evento organizado pelas associações locais, inclusive a Amatra 15, que é a Associação dos Juízes do Trabalho aqui da 15ª Região, Sim. basicamente para discutir com os estudantes as carreiras jurídicas. Será um encontro com estudantes. Exatamente, para dar a eles uma visão de que, enfim, o que é que o profissional do direito pode fazer em cada um desses ramos da magistratura. Nós agradecemos a sua presença e as suas palavras finais. Muito obrigado. Deixo aqui, então, um abraço a todos, um abraço especial a você por ter nos recebido aí com tanta gentileza, com tanta elegância. E dizer que, para estes temas, a ANAMATRA, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, não apenas quer, como, a nosso ver, deve participar ativamente do debate. Então, nossa função, nesse particular, é esclarecer e apresentar pontos de vista. Não nos arvoramos na condição de donos da verdade e sabemos que não somos. Mas é sempre importante trazer esse elemento de debate, de reflexão e avançar. Então, para qualquer tema dessa natureza, chamem-nos, porque para nós é um prazer estar aqui e é um dever estatutário esclarecer e participar. Muito obrigado. Eu é que agradeço.